Olá, pessoal, tudo bem? Nós voltamos. Acho que teve um probleminha na conexão com a internet. A Liana está em Boa Vista e a gente sabe que nessa época de pandemia a internet tem sido muito usada pelas pessoas, então eu acho que há uma sobrecarga, inclusive das lives, né? E vou chamá-la novamente. Vamos aguardar a Liana chegar. E agora? Voltei, voltei, Que bom! É, voltei. eu tava falando, né, que agora todo mundo usa a internet e aí há uma sobrecarga, né? Isso, é verdade. Eu Acho que tá tava vendo você, mas todo não mundo te ouvia. Pois é, eu primeiro não te ouvi. Na verdade, eu não te ouvi até o final. Eu ouvi as pessoas dizendo que estavam te ouvindo, mas eu continuei sem ouvir, que te Tá. ouviam e não me ouviam. Mas resolveu, eu Isso, acho, Li. né? Vamos ver. Vamos só retomar. Então a gente estava Isso, falando dos sinais, né? isso. E que eu falei que uma das coisas mais significativas é o choro. Que o Uhum, choro do bebê com alergia é um choro muito intenso. É um bebê que ele chora o dia todo. Ele não é aquele choro de cólica, né? isso. É um choro intermitente. Ele chora Uhum, de manhã, ele chora à tarde, e por mais que você faça muito, ele não passa esse choro, né? isso. Eli, para quem. Bom, eu acho que tá todo mundo entrando aí. É, Vamos, né? E aí, Eli, a gente está falando sobre a amamentação, né? E que essa recusa, ela pode acontecer muito pelo sofrimento da criança, né? De dor, por dor por cólica, por refluxo, pelos sintomas, na verdade, que a alergia causa na criança, né? E sim, aí, como uma forma de alertar, né, a mãe de que algo está acontecendo com ele, ele se manifesta dessa forma. E aí a mãe exato. procura o pediatra para fazer, na verdade, o diagnóstico do que pode estar acontecendo, né? E é nesse momento, né, Liana, que eu acho muito importante os médicos que estão nos ouvindo, que vai ter a oportunidade de ver a sua live, e como você falou do apoio aí da Sociedade Gástrica e daí de Boa Vista, eu acho que é muito importante esse movimento médico, principalmente dos pediatras, porque essa criança alérgica, ela chega primeiro ao pediatra. Então, esse pediatra exato. ele tem que ouvir, ele tem que valorizar esse choro, ele tem que valorizar essa queixa dessa mãe. Então, por exemplo, quando a mãe fala, né, agora falando para os pediatras, a mãe fala: "Doutor, tá difícil amamentar. Ele fica muito tempo no meu peito, ele chora muito, ele briga com o peito, ele tem dificuldade para arrotar." Nesse momento, eu acho que o pediatra ele pode pedir uma avaliação fonoaudiológica, porque pode ser realmente a alergia ou não. De repente, Liana, um bebê que tem uma questão motora oral, de conexão de aprendizado da amamentação inicialmente, que é comum acontecer, e nem sempre é um bebê alérgico, é um bebê que muitas vezes, quando ele chora, ele engole muito ar. Então, mas se eu pensar no bebê alérgico, no bebê com refluxo ou com a PLV, que é a alergia à proteína ao leite da vaca, se eu deixar esse bebê chorando, brigando e engolindo tanto ar, eu vou estar potencializando essa alergia, eu vou estar potencializando esse refluxo. E aí esse bebê vai continuar tendo mais mal-estar, mais choro, mais consequências Uhum. tardia e que esse bebê não vai ser tratado. E aí aquilo que você bem falou, que é o desmame precoce. Isso, né? Porque as pessoas relacionam com isso, né? O choro é o leite fraco e a gente não está alimentando a criança adequadamente. Às vezes a criança Sim, está super bem de peso, né? Está sim. conseguindo se desenvolver bem, mas se a criança chora, então é falta de comida, a gente nem pensa em outra coisa, né? E a gente, Então, quando é mãe, eu vou falar mais para frente disso na alimentação, mas eu acho que eu já posso falar também na amamentação, porque se assemelha, né? Eu acho que o começo de tudo, existe uma figura emblemática dentro da dificuldade de alimentação na fonoaudiologia, que é o iceberg, né? Então, a ponta do iceberg é a dificuldade de alimentação, e por baixo dele existem várias coisas. Uma das coisas é a alergia alimentar.
Mas uma das coisas que eu gosto de falar muito é a expectativa e a realidade. Quando a gente fica grávida, a gente pensa que vai ser aquele bebê que vai amamentar, que vai ser gordinho. E nem Uhum. sempre essa realidade na amamentação acontece, às vezes por conta da alergia. Também, né? Isso. Eu queria registrar aqui a presença da doutora Delma Figueiredo, né, que é a presidente da Sociedade Roraimense de Pediatria. Oh, que E maravilha! Seja muito bem-vinda, doutora Delma. Que bom ouvir a nutricionista, ouvir a fono. E ela está falando aqui que a bolha gástrica aumentada favorece o refluxo por alterar o ângulo de His, né? Isso. Então, né? Então, assim, como é importante essa visão Ela nutricional. colocou como é importante o trabalho conjunto com uma Isso. boa fonoaudióloga. Porque é isso, algumas vezes o pediatra ou qualquer outro médico fala assim: ah, não tá mamando porque a pega não é boa. Nem sempre é a pega. A gente tem visto que cada vez mais a pega não é o principal fator de uma dificuldade de amamentação. Ou, ah, essa mãe é primeiro filho. Mas vamos dar um pouco mais de atenção, porque todas essas sensações ruins, Liana, que o bebê tiver na amamentação, ele vai levar isso para uma possível dificuldade na introdução alimentar. Porque ele vai ter sensações, né, ruins. Eu costumo chamar isso de memórias negativas, né? Isso. Essa sensação ruim. E aí São era as isso memórias. que eu queria falar sobre agora. Ai, o que eu acabei de falar? Essas memórias negativas, Memórias. deu um branco aqui. Então, essas Isso. memórias negativas durante a amamentação, que a criança relaciona, né? O momento da alimentação com o momento de sofrimento dela. E aí ela leva isso, como você bem falou, leva para a vida, né? Até isso ser resolvido. Ou não, às vezes é resolvido e ela ainda continua com continua com as dificuldades. Mas assim, como isso a gente sabe que acontece também, ela leva isso para a introdução alimentar, né? Sim. E aí a Sim. criança alérgica, muitas vezes, isso não é regra geral, né? Eu já vi, por exemplo, mãe chegar para mim, ah, o doutor falou que não era alergia porque ele tá com peso bom. Isso não define não ser alérgica, a criança tá com peso bom, né? Mas recebi justamente a seguinte questão, que a criança tem alergia, chega já com diagnóstico de alergia já, mas a mãe acaba mantendo aquela consistência muito pastosa. Por quê? Porque a criança aceita, é mais fácil, é mais confortável para ela e existe um temor, um medo muito grande da criança não ganhar peso adequadamente quando ela é alérgica. Então acontece uma oferta muito repetida dos mesmos alimentos e a consistência Sim. mais fácil para a criança deglutir. Em que isso pode Sim. impactar, né, nas dificuldades alimentares? Sim. Quando a gente pensa na introdução alimentar de um alérgico, se a criança teve a APLV, é uma mãe que já vai ficar atenta, temerosa, com receio da introdução alimentar, porque ela não sabe qual é o alimento que essa criança vai reagir. Então, ela acaba indo mais cautelosamente, né? Porque quando a gente pensa em introdução alimentar, a gente Exato. pensa, antes eu dava um líquido homogêneo, com uma facilidade para deglutição, e a partir desse momento agora, 6 meses e um dia, essa criança tem que sentar e comer. E não é sempre assim que acontece. Essa criança, para ela estar podendo fazer a introdução alimentar, ela precisa ter pré-requisitos: motores globais, motores orais, sensoriais. Oi? Você tá me ouvindo, Li? Ah, meu Deus! Ai, Liana! Será que a gente vai ter que entrar de novo? Vamos tentar. Você quer sair, Li? Acho que agora você sai. Eu vou escrever para ela. Acho que é melhor. Li, você sai e volta. Vamos ver se funciona. Pessoal, vocês estão ouvindo a Liana ou vocês estão me ouvindo?
Só me não tá me ouvindo? Aí, isso. Acho que a Ali me ouviu. Então, a gente faz assim. A Liana saiu, eu pedi para ela entrar novamente. Vamos ver se assim acontece, né? E depois eu queria que vocês dessem uma dica. Se vocês estão ouvindo, não estão ouvindo. Eu vou aproveitar... A Sandra falou, né? Atendi ontem um bebê com suspeita de alergia. Isso mesmo, Sandra. E aí, nesse momento, se ele foi encaminhado para você com já o diagnóstico de alergia, fica mais fácil, porque você vai ter o médico para te ajudar. Se você é que está tendo essa suspeita como profissional, aí é você que tem que encaminhar para o gastropediatra, para o alergista. Eu chamei a Liana, vamos ver se ela entra. Entrou? Ei, de Aê! novo. Oli, acho que a gente pode fazer assim. Quando travar, você sai e volta. É, Eu melhor, você continuo um pouquinho, continua. só para não ficar por conta do Sim, tempo, né? Que a sim, gente sim. tem. Aham. Sim, você continua. A gente estava falando, então, sobre a introdução alimentar, o quanto que alguns sinais da alergia prejudica a introdução alimentar. Então, o que eu Isso. estava querendo dizer é assim, a criança que já tem desde a amamentação algum sinal, ou até mesmo o diagnóstico da alergia à proteína em leite da vaca, essa é uma mãe que fica mais atenta. Se essa alergia surge durante a introdução alimentar, quais são os impactos no desenvolvimento dessa criança? Porque, novamente, entra a expectativa e a realidade. Então, como você bem falou, tem uma questão do peso. Então, aquela mãe que a criança está abaixo do peso, ela vai dar a comida, seja liquidificada, na colher, batida no mixer. Essa criança tem que comer. Porém, a gente sabe que para a criança comer a partir dos 6 meses, ela precisa ter um bom amadurecimento motor oral. É uma criança que começa a deixar de ter um movimento de língua, né, antero-posterior, começa a lateralizar, começa a verticalizar, começa a mandibular. E um bebê que tem alergia, ele sofre com muita náusea, com muita ânsia. Então, na introdução, é aquele bebê que a mãe coloca a colher e o bebê já nauseia. Ou a mãe está comendo alguma coisa com 7 meses, 8 meses, um pedacinho de pão, uma batata, ela põe em cima da língua, a criança já nauseia. Então, ele pode ter uma hipersensibilidade na língua. Se ele teve muitas sensações, ele pode ser um bebê que tenha incoordenação. E isso também pode levar a uma dificuldade na alimentação, porque ele não sabe o que fazer. Para ele se proteger, ele cospe. Assim como o bebê, durante a amamentação, para ele se proteger, ele se estende e ele briga, né? Porque ele quer melhorar essa sensação esofágica. O bebê, a partir dos 6 anos, que não sabe falar que aquilo que ele está comendo está dando sensação ruim para ele fecha a boca, ele chora, ele tranca a boquinha, ele empurra. E a partir dos 6 meses, Liana, eu digo que cada vez mais que a mãe atrasa esses movimentos, essas ações para uma boa alimentação e vai ficando a alimentação tardia, vai aumentando ainda mais a dificuldade alimentar. Tá me ouvindo? Não tô te ouvindo. Ah, meu pai. Você vai sair, vai voltar, será? E eu saio? Bom, a Liana fez uma falha. Ai, tá travando um pouquinho, né? Eu não sei. A Sandra coloca que ela pensou numa alergia por alguma dificuldade, alguns sinais. Vou chamar a Liana de novo. Oh. Vamos lá. E esses sinais da alimentação, na introdução alimentar, com experiências traumáticas, as questões sensoriais,
Tudo isso pode levar o bebê... Ué, eu convidei a Liana, ela não entrou? Peraí. Liana, cadê você? Tá aqui. Pode levar o bebê a realmente ter uma dificuldade alimentar. E onde vai ser o maior impacto disso? Eu vou esperar a Liana. Será que eu vou ter que chamar ela de novo? Vai ser na transição alimentar. Ela entrou de novo. Vamos lá. Vamos ver. E aí? Entrei. Oba! Entrei, vamos lá. Eu estava falando também, Liana, um pouquinho. Então, enquanto a gente entra e sai, eu vou adiantando um pouquinho aqui para o pessoal. Que o impacto nessa questão da introdução alimentar tem a ver também com toda essa questão do motor, do neurológico, do sensorial. E isso se relaciona também, Liana, com 3 aspectos que eu acho importante, que é temperatura, sabor e textura. Como você mesma disse, a mãe que tem uma criança alérgica, que empipocou, que inchou, porque quais são os sinais que essa criança tem? Ela pode ter sintomas na pele, respiratório e gastrointestinais. Então, um bebê que pode, uma criança que pode ter diarreia, é uma criança que pode ter edemas, é uma criança que pode ter inchaço. E isso a mãe fica desesperada. Imagina você ter o seu filho, que você acabou de oferecer uma banana, que você acabou de dar uma mão e ele começar a ter sintomas. Nós ficamos preocupados. E aí, qual é a ação dessa mãe? Nossa, eu dei uma mão, ele ficou todo inchado, ficou todo empolado. Não vou ofertar mais uma mão. Eu dei a batata, inchou, ficou inchado, não vou dar de novo essa batata. E aí, tem um gastro em São Paulo que eu gosto muito, ele fala muito da interpretação errada dos pais. Então, quando a família não tem ajuda, não tem orientação, ela faz uma interpretação errada. Ela acaba entendendo que aquele alimento foi que provocou essa reação na criança. E, às vezes ela não vai pensar que pode ser uma hipersensibilidade na língua, que foi o refluxo que causou tudo isso. Aí ela tira esse alimento. E na hora que ela vai ofertar de novo esse alimento, a criança não quer. Porque na introdução alimentar, normalmente você dá um alimento amassado, você dá um alimento mais com gruminho. Eu tive um bebê que apresentou um refluxo, que poderia ser uma suspeita de APLV e talvez não foi diagnosticado, como eu peguei já uma criança que veio da Bahia. Esse bebê vai sofrer muito, então ele vai chegar na introdução alimentar com tudo aquilo que você falou da memória, das sensações. E aí ele vai procurar o melhor conforto para ele. Porque na refeição, essa criança tem que ter conforto gástrico, sensorial. E quando a mãe oferta e ele tem esse sintoma, ele nunca mais quer aquele alimento. Se somado a isso, ele tem ainda toda essa hipersensibilidade, essa incoordenação motor oral, na hora que a mãe põe e a comida toca na língua, ele recebe a informação. Ele vai se proteger. E esse distanciamento da apresentação, Liana, pode potencializar a dificuldade alimentar, que muitas vezes eles começam a associar com alergia. Isso. E aí as mães acabam oferecendo, elas conseguem perceber quais são os alimentos que a criança se sente mais segura, que trazem mais conforto a ela, passam a oferecer mais esses alimentos, né? Essas restrições desnecessárias também, porque às vezes relacionam o alimento com alergia, elas podem, né, causar deficiências nutricionais se não houverem as substituições adequadas, né, Eli? Isso é importante para a gente... Principalmente de cálcio, né? Isso, exatamente. Então, não é só retirar um alimento, né? Principalmente aqueles alimentos que têm uma importância nutricional para a criança, mas saber como essa substituição deve ser feita de forma adequada para a gente evitar outros danos à criança, né? E aí, mas essa coisa também da consistência, né? Da consistência, de textura de alimento. Sim. Quando a criança fica um pouco maiorzinha, com 1 ano, 2 anos, que já é para estar comendo a comida da família, isso também vai ser... Pronto. O que acontece, né, Liana, é assim, na introdução alimentar, essa mãe já tem o medo,
A gente sempre fala da coisa da expectativa e da realidade, porque a mãe chega com aquele prato grande e ela acha que a Isso. criança vai comer aquele prato inteiro. Muitas vezes, ela pode ter ainda o reflexo de gagging, que é diferente do engasgo, né? O Uhum. engasgo realmente é quando a criança tem uma apneia, quando dura mais de que 10 segundos, que às vezes tem que fazer a manobra de Reichner, que você tem que reanimar o bebê. Isso é o engasgo. Mas muitas vezes, pela hipersensibilidade, ele pode ter esse reflexo até 9 meses, o de gag, o de 10 meses, que na hora que o alimento entra, ele volta, a colher, ele volta. E nessa hora a mãe fica com medo e não apresenta de novo. Tem a questão da sujeira. Eu sempre digo para as famílias que é importante sujar. Hoje em dia, com a correria, com esse monte de coisa que a gente tem que fazer, ainda mais agora em Falando para pandemia, mim de novo. travou. E agora, Li? Vou sair e Tá bem? voltar. Tá bom, tá bom. Sair e voltar. Ah, deu certo. Tinha dado certo, eu acho. Ai, nessa época de pandemia, as mães estão sobrecarregadas, né? Tem que cuidar da casa, fazendo home office. Então, vocês imaginem uma mãe nessa época com uma criança alérgica, né? Tendo que fazer compra de supermercado, às vezes delivery, às vezes tendo que optar por locais que ela ainda não conhece, então não são locais tão seguros como ela sabia antes. A hora que essa compra chega, vou chamar a Liana, ela tem que fazer uma esterilização, né, das embalagens, ela tem que fazer uma esterilização de todo esse alimento. Li, voltou? Voltei de Tá. novo. Aí tô falando que nessa época Aí, de de pandemia, novo. né, essa mãe tem uma sobrecarga. E aí o que acontece? Se ela oferta o alimento, essa criança reage. Ela vai ter uma forma de novo de apresentação, né? Normalmente a sujeira é também um grande impeditivo, porque você suja o chão, suja a cadeira. E eu sempre digo, deu a papinha, é importante a boca ficar suja, a mão, apertar, Uhum. espremer, porque a gente sabe de todos aqueles processos. A criança precisa tolerar, tocar, brincar, lamber, para no último ela comer. Com isso, a mãe ela acaba apresentando tudo pronto e a criança não tem essas vivências e experiências. Quando a criança é alérgica e ela tem sintoma no início da introdução alimentar, se ela reage com vômito, cuspindo, ou com sintoma de engasgo respiratório na pele, essa mãe fica com tanto medo e ela acaba repetindo o mesmo alimento. Ela apresenta da mesma forma, na mesma consistência, por muito tempo, até porque ela quer que ele ganhe peso. E ela não modifica. Com essa persistência nessa situação, ele não vai aprendendo a gerenciar esse alimento dentro da boca. Ele não conhece textura, não conhece temperatura, não conhece paladar. É claro que a gente sabe que elas fazem isso, Liana, inconsciente. Elas fazem isso como um mecanismo de querer que essa criança desenvolva. Só que essa criança que come dessa forma por muito tempo, a hora que você vai fazer a transição da textura do alimento, a criança não aceita. Porque ela quer o Isso. conforto. Além do gasto, que ela quer o conforto aqui. Porque mastigar cansa. Mastigar uma Uhum. carne é diferente de você mastigar uma batata. Então, são Uhum. essas percepções que o fonoaudiólogo ajuda a mãe, o médico, mesmo a nutricionista. A hora que a nutricionista fala, Eliane, precisa comer uma coisa mais rígida, mais fibrosa. Mas se essa criança ainda não está apta nessa habilidade motor oral, eu faço uma solicitação. Liana, me dá mais um mês para eu treinar um pouco mais isso com a criança, para ele ir pequenos pedacinhos para a gente aumentar o tamanho. Porque o que acontece? A criança põe a carne na boca. Mastiga, mastiga, mastiga. A carne entra em contato com a saliva, ela aumenta de tamanho, ele joga fora. E se somar isso, por exemplo, com uma esofagite isonofílica, que a criança tem uma dificuldade na transição da passagem desse alimento, ela realmente não vai querer comer carne. E aí a mãe faz o quê? Desfia, 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 ou bate, bate, bate. Então, nesse momento é importante a gente saber
se foi uma dificuldade ou pela dificuldade motor oral. Cadê a Liana? Vamos lá. Tem alguém perguntando, não quer calar. Como é que é? A Célia. Perguntinha que não quer calar, diferente de alergia de leite e lactose. Para falar bem básico, as minhas mães da prefeitura, Liana. Tá, vou pedir para a Liana falar. Pera aí, deixa só a Liana chegar. Daqui a pouquinho ela chega e aí a gente vai continuar o nosso papo. Normalmente, essas crianças com dificuldade na introdução alimentar são crianças que acabam usando muito tablet. Li, vou te chamar. Já estou te chamando. Cadê a Liana? Tá aqui. Vamos lá. Liana vai chegar. Aguardando Liana. Conexão. Chegou! Chegou! Então, eu vi... Olha, eu só vou pedir para o pessoal ir avisando a gente, né, Li? Tá. Pois é, a internet está horrível hoje. Eli, eu vi uma pergunta, né, sobre a diferença, né, de intolerância e alergia, né, que é uma enfermeira. Eu ia te falar agora. Né? Eu cheguei a ver e aí eu caí, né? Então ela perguntou primeiro sobre a questão de como desconfiar, né, de alergia. Então, a alergia tem muitos sintomas que se confundem com muitas doenças, né? Uma história bem contada pela mãe e geralmente um profissional mais experiente facilitam muito essa desconfiança, né? E Sim, sobre a diferença... Isso. Pode falar, Eli. Não, então, a gente só consegue dar o diagnóstico da alergia, primeiro que o diagnóstico é médico, né? Quem dá o diagnóstico é o médico, com a contribuição dos profissionais que estão ao redor dele, a nutricionista, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, o psicólogo. E o diagnóstico é feito principalmente pela história clínica, né? Que esse médico é que vai ouvir e com os relatos das mães e daquilo que a gente leva. Porque, por exemplo, um bebê que ele tem toda a capacidade motor oral ok, que por exemplo, na amamentação, que a pega tá boa, sucção, deglutição, respiração tá coordenado, ele tá conseguindo fazer uma boa propulsão de língua, não apresenta engasgo, ele tá fazendo toda a parte fonoaudiológica correta. Esse bebê tem que ser encaminhado para o gastro para que ele possa, sim, ter uma avaliação mais aprofundada sobre a parte alérgica, né? Isso. Uma criança maior. Quais seriam os sinais, né? Então, vamos pensar numa criança que já está comendo. É uma criança que demora mais para mastigar, uma criança que o tempo da refeição é maior, uma criança que engasga muito, uma criança que é muito seletiva, uma criança que às vezes fala, ai, minha barriga dói, eu como, minha barriga dói, né? Essa percepção começa pela mãe, mas essa percepção tem que ser levada ao médico. É importante dizer que existem dois tipos de alergia, né? Que um delas não se detecta com exames. Então, acontece das mães falarem, olha, o médico disse que eu tenho alergia, mas ele não passou nenhum exame. Então, dependendo da história clínica, ele vai desconfiar de um ou outro tipo de alergia e tem um tipo que não vai ter exame mesmo para fazer. E é importante dizer que o outro tipo que tem exame que ajuda a detectar, eles não dão diagnóstico, né? Como a Eli falou, o diagnóstico é médico e o exame, na verdade, os exames que existem, eles são auxiliares, eles ajudam a fechar o diagnóstico, mas eles não determinam o diagnóstico. Não é porque a criança tem um IgE positivo específico para um certo alimento que o médico dá o diagnóstico desse tipo de alergia, né? Inclusive, são passados exames de diversos alimentos, às vezes a criança nem tem nenhuma manifestação em relação àquele alimento, não tem uma história
fechada, e aí, aliás, não tem nenhum tipo de história com aquele alimento, é passado o exame e às vezes dá positivo. Porém, se o exame der positivo e não houver manifestação alérgica específica para aquele tipo de alimento, ele não deve ser retirado da dieta, né? Retirar um alimento ao qual a criança tem sensibilidade, né, que é mostrada no exame, e passar pelo menos 2 meses ou mais sem consumir, pode até desencadear reações anafiláticas durante a reintrodução desse alimento. Isso. Né? Por isso é tão importante, né, Liana, essa questão de não fazer a restrição. E essa mãe que vai fazer a introdução alimentar, ela pode pedir ajuda do médico para acompanhá-la se ela tem tanto medo, porque tem mãe que tem muito medo, porque às vezes foi um bebê que já reagiu. Então ela pode pedir o acompanhamento nutricional, fonoaudiológico, do médico. Por isso é tão importante a variedade de oferta do alimento. Por isso é importante a gente mexer na textura. Então, vamos imaginar como alguns médicos pedem para aquecer a fruta. Por conta da suspeita da alergia, para fazer a análise, né? O segmento do diagnóstico médico. Então, na hora que você vai esfriar a fruta, muitas vezes a criança recusa. Mas ela recusa não é porque ela não gosta daquela fruta, é porque ela estava acostumada com a comida quentinha, com a frutinha quentinha. Então, são essas percepções que a mãe tem que ter para ela poder saber. Isso não é da alergia, né? Eu posso dizer que ela tem uma certa intolerância àquela temperatura, àquela textura, àquela consistência, quando ela meio que rejeita o alimento. Né? Ela tem uma sensibilidade, né? Isso, ótimo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Existe um ponto de corte de idade, Eliane? Assim, até que idade a intervenção fonoaudiológica ela pode ser benéfica? Depois de uma certa idade, isso perde a eficácia, por exemplo? Ou tem um resultado pior? É legal, porque tem uma pergunta da Amy Marquinhos aqui que fala isso. Eliane, você trabalha com crianças maiores com seletividade alimentar? Como funciona isso? Então, o que eu posso te dizer é, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor. Por quê? Porque essa criança ela vai aprender sobre comer. E aprender sobre comer na introdução alimentar é muito importante, porque nem a criança sabe, nem a mãe e nem a gente sabe ao qual alimento essa criança vai reagir, né? Só que a gente sabe que a criança, a partir de 1 ano, tem os marcos do desenvolvimento. Ela começa a andar, então ela começa a perceber que ela age mais nesse mundo. Ela começa a desenvolver aquilo que a gente tanto quer na alimentação, que é a autonomia. Quanto mais velhas elas vão ficando, elas vão tendo mais autonomia motora, intelectual, cognitiva. Então, quando chega uma criança com 6 anos, 7 anos, 8 anos, normalmente essa criança é muito mais difícil o trabalho da fonoaudióloga. Normalmente eu preciso, nesse momento, se a família realmente quer o trabalho, se o médico acha importante e ele solicita que eu atenda essa criança maior, a psicóloga tem que entrar e muitas vezes a terapeuta ocupacional, porque pode ser que essa criança também ainda tenha questões sensoriais. Então, o ideal é que esse diagnóstico seja feito o mais precoce possível, porque a partir de, eu vou dizer pela minha experiência, Liana, 2 anos, essa criança já começa a ficar muito mais resistente, autonomicamente falando, não vou comer, não quero. E aí ela usa o choro, ela usa a birra, e aí você vê que entra um pouquinho esse fator comportamental. E aí a família fica desesperada, porque ela quer que ganhe peso, ela quer que desenvolva, que essa alergia acabe logo. Então, respondendo a sua pergunta aí da Marquinho, quanto mais cedo, melhor. E eu vejo que quanto mais velho, após os 6 anos, esse trabalho é muito mais difícil. 6, 7 anos, eu ainda tenho paciente que eu consigo, sim, junto com a psicóloga, com a terapeuta ocupacional. Mas eu já tive uma criança de 10 anos que me foi encaminhada, em que ele falou, olha, eu não quero nada disso, quero continuar o que eu tô comendo. Então, é um pouco mais complicado quando eles ficam mais velhos.
Eu vi um trabalho que não é tão recente, eu não vou lembrar o ano dele, mas ele provavelmente de uns 6 ou 7 anos para cá. Ele falava que o trabalho foi feito com crianças até 3 anos de idade, aliás, que tiveram alergia alimentar até 3 anos de idade, e depois dessa idade essas crianças curaram. Essas crianças usaram fórmula específica para alergia, e essas crianças hoje estavam na faixa de 11 anos de idade. E mesmo não tendo mais reações alérgicas, não tendo mais aquele momento ruim, né, relacionado à alimentação, de dor, de sintoma nesse sentido da alergia, elas permaneciam com a dificuldade alimentar até os 11 anos de idade, né? Então, assim, é isso que você tem visto na sua prática? Sim, Liana, porque o que acontece? Quando você tem uma criança pequena, ela está em desenvolvimento. Então, ela precisa desenvolver maturidade neurológica, maturidade motor oral. Se eu oferto sempre o mesmo alimento, ela vai desenvolver no percorrer da vida aquela habilidade motor oral. E a hora que você oferece, por exemplo, uma criança, você está falando das crianças maiores, ele Maior. nunca comeu carninha, ele sempre comeu peixe, frango, a carne tem muita fibra. Aí vai no churrasco, a mãe pica bem pequenininho. Só que ele se tornou, de repente, um pré-adolescente. E aí ele começa a ter autonomia de dormir na casa do amigo, à noite do pijama. E aí a mãe da criança da noite do pijama, por exemplo, ela não sabe que aquela criança tem aquela dificuldade. Então ela não vai facilitar a comida, porque ela não sabe. E aí ela oferece a pizza inteira, com a calabresa inteira, oferece a carne maior. E aí essa criança, ela não tem essa habilidade de cortar com os dentes, lateralizar, é onde ele come um pedacinho e larga, ou muitas vezes, ah, não, tia, eu não quero. Eles acabam buscando a preferência por aquilo que eles gostam. Por exemplo, existem crianças que gostam mais do molinho. Então, essa criança vai ter mais dificuldade com coisas mais rígidas. Mas existem as crianças que gostam de coisas mais durinhas, né? E essa criança que gosta de coisa mais durinha, ela não vai querer o molinho. Então, se você faz uma salsicha e um purê de batata, ela vai comer a salsicha e não o purê de batata. E aí entram as preferências que os pais erroneamente acham que são preferências, mas são dificuldades. E assim, quando a criança leva isso de uma forma mais para frente em relação à idade, e os pais detectam isso, assim, a terapia fonoaudiológica, mesmo de uma forma tardia, ela pode ajudar ele? Pode, pode. Eu não tenho experiência, Liana, com adolescentes de 15, 16 anos, eu não tenho essa experiência. O meu público são os bebês, as crianças da introdução alimentar e a criança mais velha que eu já atendi hoje, que deu seguimento na terapia, ele tinha 9 anos. Eu avaliei essa criança de 10 e uma de 12, mas eles mesmos. Eles não quiseram fazer a terapia. Eu fiz a avaliação, eu disse para a mãe que a gente poderia fazer um trabalho fonoaudiológico de motricidade orofacial para auxiliar, mas a criança falou: não, eu não quero. E aí, né, Liana, eu acho que é uma questão de continuar, ver assim, será que ele não quer também porque ele realmente não tem noção dessa dificuldade? Ou a psicóloga nesse momento ajudaria um pouco mais, Sim, né? com certeza. Mas a minha experiência é com criança de até quase 8 anos. Mas eu digo que a criança de 6 a 8 são mais difíceis. Mas é bom saber, né, que existe essa resposta na terapia. A gente sabe que com o passar da idade ela vai Sabe tendo por mais quê, frequência. Liana? Porque a criança maior, por exemplo, que às vezes tem um diagnóstico tardio, por exemplo, da esofagite isonofílica, que muitas vezes a gente sabe que ele vai carregar aquilo para até a fase adulta, nessa fase da transição, ele começa a crescer, ganhar corpo, as estruturas orofaciais se modificam. Então, nessa patologia da alergia, nós, fonoaudiólogos, podemos dar estratégias para essa criança de como picar um alimento que ele pode ter mais dificuldade, porque na hora que ele vai deglutir, esse alimento pode ser mais fácil para ele digerir, né? Sim. A Delana está falando aqui, só voltando um pouquinho, que Ah,
puericultura é o ganho de peso, né? Que a mãe produz o alimento e a criança continua a mamar. E o que que ela faz, né? Então, assim, até 1 ano de idade, Delana, a criança, o leite materno é responsável por mais de 50% das necessidades nutricionais da criança, né? Então, quando ela começa a introdução alimentar, a gente não tem que ter muita expectativa de que a criança vai comer um prato inteiro, né? Então, é um momento de aprendizado. Sim. Ela não sabe que aquilo mata a fome dela, porque o que mata a fome dela é o leite materno, é isso que ela sabe, né? Então, ela tem que ser incentivada, assim, a mamar. A questão do ganho de peso que não está adequado, ele não tem a ver com a oferta do leite materno. O leite materno deve ser ofertado em livre demanda, né? Então, eu acredito que outras coisas tenham que ser investigadas, né? Então, a criança, até os 6 meses, se ela só mamava, enquanto ela só mamava, ela já tinha problemas de ganho de peso? Será que ela conseguia extrair adequadamente o leite da mama? Será que tinha algum problema anterior, né? Isso. Eu acho que tudo isso tem que ser avaliado, né? Perfeito. A sua colocação foi perfeita, Liana, porque eu acho que esse é o grande conflito da questão da alergia na amamentação. Porque às vezes você tem uma criança, como a Delana está falando, que ganha peso, e aí o médico fala, bom, então não é alergia. Então, o que será que está acontecendo? E nessa hora, sim, talvez valha a pena a avaliação fonoaudiológica, porque pode ser um problema de ordem motor oral. E aí sim, a fazer esse ajuste. Mesmo que essa criança esteja ganhando peso, ela pode carregar isso para a introdução alimentar e ter a dificuldade alimentar na hora da introdução. Exato. E aí lembrar que a introdução alimentar é um momento de descoberta e de aprendizado da criança. A gente diz que a gente comer é aprendido, né? Comer, eu aprendi os fonos, comer é aprendido. É isso mesmo. Talvez instintivo seja matar a fome, mas comer é aprendido. Então é um momento Liana, de interação com a comida, de descoberta, né? A Suzanne Morris, ela fala muito dessa questão. Existe o conforto gastrointestinal. Então, quando você tem uma criança, quando eu recebo uma criança, eu tenho que olhar isso. Existe alguma coisa orgânica? Como a Delana falou, a gente tem que afastar a hipótese orgânica. Depois da hipótese orgânica, a gente tem que procurar físico. Ele tem um frênulo lingual encurtado? Ele tem uma hipotonia funcional? Eu já tive criança que chegou para mim com 11 meses com frênulo lingual encurtado. Né? E aí, para ele lateralizar a língua ou verticalizar, fica muito mais difícil. Somado a isso, ao sintoma da alergia, a gente está pedindo demais para essa criança, né? Existe a questão emocional e sensorial. Então, toda essa questão da alimentação, ela envolve muito mais do que só comer e engolir. A criança tem que realmente aprender. Então, por isso é tão importante comer na frente da criança, ela olhar o movimento. Então, a criança com dificuldade de alimentação, após os 6 meses, que aí vai adiante, quando ela apresenta dificuldade, é instintivo. Os pais colocam televisão, tablet, põe brinquedo. Eu tinha um pai que ele andava pela casa inteira com um prato de comida atrás da criança. Mas isso foi a forma como ele conseguiu. E aí, o que me mostra, Liana, nisso tudo, é a falta de informação, é a falta de orientação. Porque quando essas crianças chegam para mim com 2 anos, comendo papinha amassadinha, sendo que ele já tem dente, faltou informação para esse pai em fazer ajustes para isso. Porque essa criança... A gente se preocupa... Pode falar. Eu costumo que a gente vem evoluindo muito enquanto profissão, sabe? Que a gente se preocupava muito em nutrir o corpo. Então, assim, não importa como, deixa a criança comer na consistência que ela quiser, o importante é que ela esteja ganhando peso, é importante é que ela esteja mantendo peso, crescendo, mas como isso está sendo feito, né? Será que vale a pena eu manter a minha criança com esse peso, fazendo com que ela perca todos esses sinais de autorregulação, que ela nasce com eles, né? Sim. Então, eu faço a criança perder percepção de fome, de saciedade, porque eu forço, porque eu ofereço sempre a mesma comida, porque eu deixo ela comer na frente do tablet, né? E isso reflete no futuro. Quando a gente perde esses sinais de autorregulação, lá na frente eu vou ter um adulto que não sabe comer, que come obeso. Sem estar com fome. Isso, que come sem estar com fome, que não sabe a hora de parar,
porque ele perdeu Isso. isso e a gente assim, a gente não é uma culpa aos pais, pelo amor de Deus, até porque nós somos Não. pais e mães e nós passamos por isso. Quando os meus filhos eram menores, eu também não sabia disso, então a gente fazia muito, né? Mas hoje a Mas gente é. sabe, né? Então a Então, gente tem mas que é. ter a informação. Sim, é por isso que eu tô falando que esse momento de live, esse momento que você está proporcionando para as suas colegas nutricionistas, para os seus médicos, é importante essa informação, né? Que essa é a forma como essa família conseguiu. E a partir disso, na terapia, tanto a nutricionista quanto a fono, a gente vai falar, olha, ele precisa se conectar com esse alimento. Por quê? Porque ele tem que sentir o cheiro da mexerica, o cheiro da banana. Eu tenho criança que chega para mim que nunca viu uma casca de banana, nunca viu um abacaxi. Então, assim, isso é aprendizado. E não é só aprendizado motor, é aprendizado com a vida. E saber, eu Isso. gosto disso ou eu não gosto disso. Ele só vai poder dar essa resposta se ele for exposto a isso, né? Isso. E é isso. É uma desconstrução para a gente reconstruir de uma forma melhor e com mais respeito à criança também, né? A gente Sim, sabe que isso parte muito da preocupação dos pais, né? Nenhum pai faz isso querendo prejudicar a criança. A gente só não. faz querendo melhor, né? Liana, Mas é aí a muito. gente vai aprendendo e a gente tem que estar aberto a essas mudanças. É importante. Sim, é muito comum, eu não sei se para você deve aparecer também, crianças que os pais relatam assim, ele só mama dormindo. Ele só mama dormindo, ele aumenta o volume do sono. A gente sabe que mamar dormindo não é recomendado, porque todos os reflexos de proteção, toda a parte digestória, tudo isso está com um movimento mais baixo. Mas, a hora Uhum. que esse pai chega para mim e me fala isso, eu não vou colocar culpa nele, eu vou dizer, olha, então vamos tentar a partir de agora modificar, aumentar esse aporte durante o dia, quando ele está acordado. Aí começam as estratégias. Que tal, se é uma criança Isso. de 2 anos, que tal usar um copo com canudo, colorido, com o personagem que ele gosta? Que tal a gente fazer um volume maior durante o dia para ver se incentiva mais? Assim como na criança que tem uma recusa alimentar, levar essa criança para a cozinha, fazer ela lavar o alface, o tomate. Quer dizer, essa conexão com o alimento, ela é preparatória do engolir. E os pais e os médicos precisam também entender que aprender a comer começa pelo prazer, pela curiosidade. Se ele olha para aquilo e já faz assim, ele não vai engolir. E se eu fizer isso aqui, eu vou causar mais trauma nessa criança. É o que eu costumo dizer, né? Assim, quando a criança pega a versão ao cadeirão, alguma coisa aconteceu ali, né? Que traz essa memória negativa para ele. Então, tem Sim, mãe que fala, quando ele vê o cadeirão, ele já começa a chorar. Alguma coisa aconteceu. É óbvio que a mãe ou o cuidador não fizeram com a intenção de prejudicar, né? Eles estavam preocupados em que a criança tivesse uma boa nutrição para se sim, crescer e se desenvolver bem. Mas às sim. vezes pequenos gestos, né? Assim, o prato muito cheio assusta, por quê? Porque a criança pensa, poxa, vão me fazer comer tudo isso e eu não quero comer tudo isso, né? Sim. Então, aquela coisa da insistência, a colher perseguidora. Então, assim, tem vários aspectos que a gente precisa, na verdade, por isso que eu falo em reconstrução de conceitos, sabe? Tem que ser prazeroso, tem que ser um momento de aprendizado, de exploração, para Isso. não, não criar essa memória negativa, não só da dor, né, que a gente estava falando muito sobre alergia, né, mas desses momentos que acabam gerando essa dificuldade alimentar por questões comportamentais, né, às vezes não é pela Sim. dor, mas essas coisas, esses atos, assim, essas coisinhas que acontecem durante a alimentação também causam dificuldades por questões comportamentais. Isso. Você sabe, Liana, que quando chega um bebê para mim com uma suspeita de alergia, quando chega um bebê para mim que o pediatra, o médico encaminha e fala, Eliane, eu quero a sua avaliação pela suspeita da alergia, porque é um bebê que está engasgando muito, é um bebê que eu tenho um refluxo potencializado, mas que ele ainda é fisiológico, mas ele parece que encordena na hora de mamar. Eu falo, graças a Deus, ele chegou bebê. Porque eu consigo orientar esse bebê
E possivelmente esse bebê vai diminuir os prejuízos de uma introdução alimentar com prejuízos. Quando eles chegam na introdução e que já tem uma alergia, eu ainda tenho os resquícios do desconforto, da dor. E é isso, eu tenho que fazer uma nova construção da expectativa, da realidade. E aí, essa orientação é super importante. Certo. Olha, tem uma pergunta interessante aqui da Socorro. A Socorro é uma amiga, corredora e vovó de uma criança alérgica, né? Ela perguntou sobre aquelas colheres que põem a fruta dentro e a criança suga o suco, se elas são indicadas. E aí eu vou levantar a bola para você chutar. Ótimo. Olha só, Socorro, a gente sabe que o ideal é que a criança tenha conexão direto com o alimento. Essa é a melhor oportunidade para essa criança. Se existe uma alergia mais intensa, com muitos sintomas, com muito reflexo de náusea, uma criança que não tem uma boa gerenciamento desse alimento, se a gente como mãe, avó, tem muito medo, talvez iniciar com essa alternativa, né, vai dar tempo da família ficar segura, da família experimentar, dessa criança receber esse sabor e aí ir trabalhando a transição. Mas o ideal é que comece com a fruta in natura. Isso. Né? Até porque ela tem, é como você falou, ela tem oportunidade com outras consistências, outras texturas, e isso vai ser importante para o desenvolvimento motor oral dessa criança. Isso. Né? Você sabe, Liana, que aproveitando essa pergunta da Socorro, eu quero dizer assim, que falar de alergia é a gente falar de uma coisa que é muito complexa, muito multifatorial, com vários sintomas, com várias etiologias, com várias formas de reagir e principalmente individualizada. Uma criança com APLV, não necessariamente ela tem mesmos sintomas, mesmas reações, mesmo comportamento oral, gástrico, que a outra criança que também tem. Então a gente não pode generalizar. Eu não sou uma fono radical, né? Eu tento ao máximo tirar a culpa dos pais, da família. Eu vejo que eles fizeram aquilo da melhor forma possível. E eu sempre digo para eles assim, olha, até agora você fez assim. Então, se a Socorro fosse minha paciente, né, a família dela, eu falaria, olha, Socorro, até agora você introduziu dessa forma, mas podemos, a partir de agora, da minha avaliação, vejo que ele tem uma boa habilidade, né? Não vamos mais dar na redinha, não vamos dar mais nessa colherzinha. Vamos fazer assim, eu faço junto com você. Vamos abrir o abacate, vamos abrir a banana junto. Eu vou te mostrar como que ele pode fazer com esse pedaço, por exemplo. Qual é o medo das mães? A criança tirar um pedaço e não dar conta e engasgar. Então, nessa hora, eu até mostro para as mães como que ela pode entrar com o dedo na boca e tirar o pedaço. De que forma ela pode falar, porque se a criança põe um pedaço grande e e a mãe vem em cima, ai meu Deus, ela já está causando mais traumas ainda, né? Então, por isso, tem que ser muito individualizado, tanto a avaliação quanto a proposta terapêutica. Tem uma outra pergunta aqui da Simone Rodrigues, achei bem interessante. Bebês com doença do refluxo gastroesofágico, induzida por proteína alimentar, né? Como conduzir a introdução alimentar? A introdução das crianças, a introdução alimentar das crianças alérgicas, Simone, ela não é diferente da introdução alimentar de um bebê normal. Se ela tiver esse reflexo de vômito mais anteriorizado, com muito gag na parte anterior da língua, aí eu creio que o fono pode ajudar nesse sentido e eu vou pedir para a Eliane falar um pouquinho agora sobre isso. Sim, perfeita a sua colocação, viu? Eu achei fantástica. Essa é a vantagem. De repente, imagine que a Simone não tivesse consultado comigo, tivesse consultado com você. Você, como conhece o trabalho da fono, Liana, você conseguiu dar a resposta perfeita. E com certeza você encaminharia essa criança para uma avaliação fonoaudiológica. Então, essa é a questão da alergia, da multidisciplinariedade. Nesse caso, Simone, a introdução alimentar da criança alérgica, a gente está falando de introdução, então eu estou imaginando que é a partir dos 6 meses.
Essa criança tem que ser exposta a todo tipo de alimento, a toda temperatura de alimento, a toda textura de alimento e a todo sabor. A gente só vai saber, infelizmente, se a criança vai reagir a determinado alimento a hora que ela entrar em contato com esse alimento. Aí ela vai reagir e aí a gente vai saber que ela teve. E aí sim, se ela reagiu, qual foi o tipo de reação que ela teve, se é IgE mediada, se não é mediada, se ela teve uma anafilaxia, aí nós fazemos a retirada desse alimento para ela poder ser cuidada pelo médico. E aí, nesse momento, entra o imunologista, o alergista, o gastro. Então, infelizmente, a gente não tem como saber. Mas é super importante ofertar toda essa variedade e qualidade de alimento. Independente se, óbvio, se é um bebê que teve a PLV, a gente vai retirar os alimentos, né, que teve contato com leite. Mas todas as frutas, legumes, verduras, isso tem que ser ofertado. Isso, tem que ser ofertado. A consistência ela não tem que ser facilitada, né, Eliane? Isso. Mas se durante a introdução a Simone percebeu, ou as outras mães, alguma dificuldade alimentar, recusa, a criança realmente tá não, assim, não sabe o que fazer com o alimento na boca, esse tipo de coisa, né? Muito gag, muito náusea, e aí eu acho que cabe a avaliação do fono. Sim, a gente tem as duas coisas, né, Liana? A gente tem a reação da alergia, que essa criança pode ter, e nesse caso do que a Simone colocou, se isso não tem relação com a alergia. Então, uma criança que cospe muito, que fica o tempo todo com a linguinha, pode ter a ver com refluxo, que essa criança teve, né? Que esse refluxo pode virar uma doença de refluxo, mas pode ser uma inabilidade motor oral, como a Liana bem disse. E aí, nesse momento, vale a pena a avaliação, né, Liana, de um fonoaudiólogo também especializado. Um fonoaudiólogo que sabe sobre isso, né? Até para diferenciar, né, se é alergia ou se é essa inabilidade oral, né? Sim. Porque aí vai ter que voltar para o médico, né? Se não tem inabilidade oral, o problema não é esse, aí vai ter que voltar lá para o médico para ver o que está acontecendo. E aí a importância desse trabalho multiprofissional, né? Sim, isso. É muito importante porque no diagnóstico, por exemplo, de uma esofagite isonofílica, numa criança maior, né? Eu não vou colocar nos bebês, vou colocar no maior, porque ontem nós tivemos uma super aula com o Dr. Pablo, né? Foi ótimo. Mas nos meus pacientes maiores. Eu acho que a aula de ontem da Eli com o Dr. Pablo ainda está disponível. Nas crianças maiores, Liana, quando o médico me pede, Liane, tenho a suspeita da esofagite isonofílica, mas a mãe não tá querendo fazer endoscopia. Eu recebo criança de 4 anos, assim, né? Aí, se eu falo assim, olha, não tem tanta inabilidade motor oral assim, acho que vale a pena a investigação maior, esse médico ele tem mais segurança para enfatizar a solicitação desse diagnóstico de endoscopia, né? Então, o fonoaudiólogo, ele vai ajudar muito no diagnóstico, né? Li, a gente tem 1 minuto e meio. Tá. Então, eu acho que você quer entrar e a gente sai de novo? Tá bom. Não, eu acho que eu tô satisfeita. Na verdade, eu falaria com você mais 1 hora. Mas aí, eu acho que a gente passou quase meia hora, né? E agora... Sim. Agora tem 1 minuto e 15. Pronto, então eu queria agradecer muito você ter aceito o meu convite. Eu acho que foi riquíssimo. Eu acho que todos os profissionais, pais, amigos, amigos de pessoas alérgicas, pais de crianças alérgicas que estão aqui, aproveitaram muito seus riquíssimos conhecimentos. Eu acho que foi fantástico, né? Eu espero que todo mundo tenha gostado. No próximo sábado, eu queria convidar todo mundo que está aqui para estar de novo lá no meu perfil dessa vez, para a gente continuar conversando sobre o mês de conscientização das alergias alimentares. Com você, Eli, termina aí. Se despede. Liana, muito obrigada. Foi uma honra esse convite e espero que vocês todos tenham gostado. Eu vou deixar a live salva para vocês ouvirem novamente as considerações da Liana, minha. E muito obrigada. Se cuidem, não façam introdução tardia.
procurem o médico, a nutricionista, o fonoaudiólogo, essa rede de apoio. Até sábado que vem. Espero vocês. Ah, E quem vai estar com a gente é a Raquel Bicudo. Falando, ótimo, nutricionista, falando sobre alergia alimentar. estarei lá. Liana, muito obrigada. Obrigada a todos. Beijo. Obrigada.